Aleluia, Espírito Santo, vai gerando expectativa no nosso coração, pela Tua presença e a Tua manifestação. Aleluia. Pode abrir seus olhos. Muito bom ter você aqui nessa noite, amém? Sabemos que o Espírito Santo de Deus, Ele já está tendo liberdade aqui e Ele vai continuar se manifestando, amém, queridos? Uma alegria para nós receber você que está aqui novo, você que nunca veio a essa congregação, essa comunidade. Nós queremos dizer que você é bem-vindo aqui, nós recebemos você com uma salva de palmas, amém? Queremos dizer que amamos você em Cristo Jesus. Queremos que hoje o Senhor vai manifestar algo muito maior do que Ele tem feito nesses dias, amém? Queria que você pegasse sua Bíblia, querido, e abrisse em 1 Samuel. Nós vamos ler algo que você já conhece, mas algo que o Espírito Santo precisa renovar no nosso coração. Essa noite eu queria falar um pouco sobre níveis de fé. Quantos aqui estão precisando de um crescimento na sua fé? Poucas pessoas, então o resto já está cheio de fé, amém, glória a Deus. Quem aqui precisa de um nível maior de fé? Quem precisa crescer na sua fé? Só nesse crescimento, queridos, da sua fé, no avanço dessa fé, que você vai conseguir coisas maiores em Deus, amém? 1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel 17, versículo 23. Nós já conhecemos bem esse texto, mas eu acredito que o Espírito Santo tem algo novo, algo que está aqui na sua palavra que Ele quer nos revelar, amém? Se você já abriu, diga sim. Poucos, vou esperar os outros abrirem. Se você não abriu, vai aparecer aqui também no telão para você acompanhar, amém? Se você abriu e se você já está olhando para o telão, agora diga sim, glória a Deus. Eita, meu Deus, diminuiu, mas vai aumentar. Diz assim, versículo 23: enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi ouviu. Quando os israelitas viram um homem, todos surgiram de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também ele dará a sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Pula lá agora para o versículo 31. Diz assim: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul. Saul era o rei de Israel, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará por ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, guarde isso. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o Deus vivo. Diga aleluia. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. Amém? Fecha teus olhos por um segundo e ore ao Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, me revela a tua palavra, faz ela se tornar viva dentro de mim, que não seja apenas mais um culto. Há uma semana que eu preciso enfrentar, são desafios, são muitas situações, e eu quero, Senhor, ter a tua direção sobre a minha vida. Fale sinceramente isso ao Senhor nesse momento. Peça ao Espírito Santo agora para revelar a palavra dele, que ela seja clara, que ela seja objetiva no seu coração, amém?
Espírito Santo, fala aos nossos corações. Nós já oramos, nós já temos sentido a Tua presença, mas nós queremos sentir algo ainda mais profundo, algo mais poderoso, algo que vai nos impulsionar, Senhor Deus, para viver uma vida, Senhor Deus, no nível que o Senhor quer que vivamos. Porque nós sabemos que o Senhor está chamando nesses dias homens e mulheres para marcarem essa terra. E nós, Senhor, queremos fazer parte desse movimento que está marcando o mundo, que está marcando essa geração. Pai, aproveitando esse momento, nós abençoamos Belfor Roxo, abençoamos o Brasil, abençoamos as nações. Pai, nós cremos, Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo através da Tua igreja, porque a Tua palavra diz que o Senhor, meu Pai, o Senhor disse à Tua igreja que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E, Senhor, nós cremos, Senhor, que o Teu avanço do Teu reino vai, Senhor Deus, continuar aqui em Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, no Brasil e nas nações. Se você crê, diga amém. Pode se sentar, querido. Aleluia, glória a Deus, amém. Sabe, queridos, uma das coisas que o Senhor tem revelado no meu coração é que nós precisamos crescer nesses dias em níveis de fé, amém? Essa palavra, queridos, eu escrevi há cerca de 4 anos atrás. E essa semana nós estávamos preparando a reunião de hoje, e o Espírito Santo de Deus me lembrou do que Ele me falou 4 anos atrás. Assim como você, eu também leio a Bíblia, e nos momentos, eu geralmente leio a Bíblia indo para o trabalho, no ônibus, e num dos momentos que eu estava lendo a Bíblia, eu peguei esse texto, esse versículo. E eu comecei a destrinchar esse capítulo 17 de Samuel, e o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo algo. Sabe aquele momento quando você está sentado ali, você começa a ler a Bíblia, e ela deixa de ser só um texto e passa a ser uma revelação para você? Quantos já tiveram essa experiência? É muito poderosa, porque isso te toca onde você estiver. Eu estava dentro do ônibus, e ali o Espírito Santo começou a falar comigo sobre fé. Diga comigo, fé. Sabe, irmãos, nós vivemos diariamente num ambiente de muito ceticismo. As pessoas ultimamente não têm crido naquilo que Deus pode fazer. Você pode andar por vários lugares e você muitas das vezes é afetado pela opinião de pessoas que não creem em Deus. Se você ligar principalmente o jornal, o noticiário, você vai ser afetado pelas notícias que ali estão. E como nós sabemos, queridos, noticiários nunca denotam coisas boas, é uma verdade. Se você sentar por 5 minutos e assistir um noticiário, seja da manhã, da tarde, da noite, você só vai ver o quê? Morte, violência e coisas ruins, é uma verdade. São muitas coisas, sem dizer, se você ligar o seu rádio, se você não entrar nas suas redes sociais, aí piora a situação, porque você ainda vê mais casos ainda. Então o ambiente que nós vivemos diariamente é um ambiente que não permite, querido, a entrada da fé. É um ambiente onde as pessoas já estão saturadas, querido, de falta de fé, porque de fato nada muda. Elas vão para um lugar e elas já têm medo de serem assaltadas, têm medo de alguma coisa, da violência chegar perto delas. Ou elas vão às vezes procurar um emprego já no seu coração, o país está em crise, nada vai acontecer. Elas não têm mais fé no seu coração. E sabe, queridos, nesses dias a igreja vai ser o instrumento de Deus para restaurar a fé no coração da humanidade, aleluia. Sabe, a igreja vai ser usada por Deus nesses dias para fazer coisas grandiosas. Não sou eu que digo isso, é a palavra de Deus, amém? Porque a palavra diz isso, que nos últimos dias o Espírito Santo vai encher toda a carne, os filhos vão profetizar. Cadê os filhos aqui? Os jovens vão profetizar. Meu Deus, não tem jovem aqui não. Os jovens vão profetizar, os velhos vão ter sonhos, até sobre os servos e sobre as servas o Espírito Santo vai ser derramado, amém? E isso vai causar uma transformação muito grande, porque foi a transformação que ocorreu em Atos 2. Então já tem uma promessa, já está acontecendo essa promessa. O Espírito Santo está se movendo através da igreja, e eu e você fazemos parte desse movimento mundial, amém? Mas fato é que o mundo não vive debaixo desse ambiente de fé. E nós todos os dias, queridos, precisamos de alguma forma quebrar esse ambiente. Sabe, eu não sei se você, mas eu já cheguei, principalmente muitas vezes no meu trabalho, e as únicas coisas que eu ouvia eram notícias ruins. E às vezes eu chegava, eu quebrava o movimento da conversa e dizia assim, cara, mas a vida também não é só assim, não está acontecendo só isso, está acontecendo outras coisas. E por muitas vezes eu fui chamado de meio de lunático. Jairo, você vive um pouco fora do que está acontecendo. Eu falo assim, não, eu vivo muito por dentro, mas eu vivo também por dentro do que está acontecendo no céu. E como um filho de Deus, eu também estou manifestando aquilo que está vindo do céu. Porque a igreja, diga comigo, a igreja, diga eu fui chamado
para ligar o que está na terra no céu. Desculpa, o que está na terra no céu, mas também o que está no céu na terra. Aleluia. Então, queridos, eu queria te dizer que os ambientes que nós vivemos podem sim ser quebrados. Os ambientes sim de ceticismo, de falta de fé, de dificuldades, problemas, podem ser rompidos por homens de fé. A história mostra isso, não só a Bíblia, mas se você estudar esses 2000 anos de história que nós já vivemos, milhares de pessoas romperam barreiras, dificuldades, pessoas já romperam a fome, pessoas já romperam doenças, pessoas já romperam a criminalidade. Se você pegar livros históricos, você vai ver presidentes escrevendo cartas sobre homens e mulheres de Deus que mudaram a história. Há um presidente americano chamado Benjamin Franklin, que ele deixou cartas escritas sobre um homem chamado George Whitefield. Ele era um homem de menos de 1,60 m. Ele tinha um problema no pulmão, que ele não conseguia falar por menos de 10 minutos. Mas como aquele homem era tomado pelo Espírito Santo, naquela época, cerca de 200 anos atrás nos Estados Unidos, ele pregava por uma multidão de mais de 20 mil pessoas sem microfone. E ele conseguia falar por cerca de 2 horas acerca do Evangelho de Jesus. E enquanto ele pregava, pessoas eram salvas, pessoas eram curadas e libertas. Sabe por quê? Porque não há medida e não há, queridos, barreira quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo e cheia de fé. Então, nesses dias, o que Deus está querendo trazer na igreja é esse ambiente de fé, amém? Para que você seja tocado, mas que essa fé também altere ambientes onde você vai estar. Porque, como eu disse, o mundo ele jaz no maligno, a palavra diz isso. Mas, queridos, são os cristãos, são aqueles que revelam a natureza de Cristo Jesus, que estão liberando essa fé no mundo. Então a igreja, queridos, precisa entender quais são os níveis de fé. E sabe, nós estávamos lendo, como eu disse, eu estava no ônibus lendo sobre essa história de Davi e Golias. E eu queria fixar nesse versículo aqui, versículo 36, 1 Samuel 17, 36. Davi ele diz assim: teu servo pôde matar um leão, diga comigo, um leão, um urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois ele desafiou e afrontou o Deus dos exércitos. Aleluia. Sabe, queridos, eu vejo que há níveis de fé aqui, porque Davi, Deus não permitiu que toda essa situação acontecesse antes na vida de Davi. Davi ele teve que passar por níveis até derrubar o gigante Golias. Ele teve que matar primeiro um leão, depois ele matou um urso, até que ele chegasse no nível de Golias. Nós sabemos, querido, que esses animais não são animais dóceis, e muito menos animais domesticáveis, são animais selvagens, são animais que atendem pelo instinto, ou seja, se eles estão com fome, eles vão caçar, e quem estiver na frente vai ser caçado por eles, amém? Você conhece bem a trajetória deles, mas se você entender aqui, queridos, biblicamente, cada um deles representa algo. Davi ele disse que um dos primeiros animais que ele matou foi um leão, diga comigo, um leão. A Bíblia denota a figura do leão, claro, a Jesus, o leão da tribo de Judá, aleluia. Mas há uma outra denotação na Bíblia que a palavra nos diz, os apóstolos declaram que o diabo, ele é como um leão que fica ao nosso derredor, rugindo, buscando nos tragar. E sabe, muitas das vezes o Senhor, quando você aceita Jesus, quando o Espírito Santo desce sobre você, e você começa a entender as coisas de Deus, você começa a entender como você tem que agir em Deus, Deus ele começa a provar a sua fé. E sabe, vendo aqui a vida de Davi, eu vejo que talvez uma das primeiras etapas na vida de um cristão para ser provado na sua fé é essa do leão. Porque é a aprovação, querido, de um animal que nós sabemos que é feroz. E sabe, por mais que eu use aqui uma metáfora que é para usar a figura do leão, eu estou falando das circunstâncias que são a sua vida. Sabe, às vezes você está numa circunstância muito difícil, de algo simples como um emprego, ou de algo maior como uma cura, e você se sente, queridos, totalmente às vezes fraco, desanimado, e você diz: Deus, aconteceu isso comigo. E aí você ora um pouquinho, você se dedica um tempo à oração, e você não vê aquilo desaparecer, você não vê aquilo se transformar, ou você não tem uma resposta imediata ao que você está passando. E aí de um tempo para lá você desanima. E aí você fala: puxa, eu tenho orado, eu tenho clamado, nada tem acontecido.
Mas, querido, se você pensar de uma maneira natural aqui, mais uma vez usando a figura de linguagem do leão, você não vence um animal feroz de uma forma fácil, é ou não é verdade? É ou não é verdade? Sabe, eu não imagino, queridos, eu lutando com um leão, deve ser uma coisa louca. Eu espero nunca passar por essa situação, eu oro para que nenhum dos irmãos também passe. Mas fato é, queridos, que pessoas já passaram e sobreviveram a uma situação como essa, de ter que lutar com o leão e de conseguir vencer o leão. E sabe, muitas circunstâncias que acontecem na nossa vida, as adversidades que nós passamos, parecem como leões. Elas vêm numa veracidade, queridos, num desejo violento de acabar com as nossas vidas. Mas eu queria te dizer que a semente que Deus plantou dentro de você, ela é totalmente poderosa para derrubar esse primeiro gigante, que é esse leão, aleluia. Sabe, queridos, sempre quando nós oramos a Deus e pedimos que algo aconteça na nossa vida, Deus dá nas nossas mãos uma semente. Diga com o seu irmão, diga: Deus, se você quiser algo grande, Ele vai te dar primeiro uma semente. Sabe por quê, queridos? Porque Deus quer ver o nível de perseverança que você tem. Davi não enfrentou primeiro Golias, Deus não deu o desafio maior para ele. Deus foi guiando Davi por níveis, até que ele fosse de fato preparado para estar no nível, para enfrentar Golias. Então o primeiro nível que eu vejo é do leão, é das situações de grande, querido, aflição que nós passamos. E eu vou ser sincero, há pessoas que já ficam nesse primeiro nível, que não conseguem vencer. Como eu disse, muitas são vencidas pelo cansaço, outras são vencidas pela falta de resposta. Mas eu queria te dizer, queridos, que muitas das vezes, quando Deus não te responde, é porque Ele está formando um caráter de fé dentro de você. Sabe, a gente às vezes quer a resposta imediata das coisas, mas o que o Espírito Santo quer fazer dentro de você é formar um caráter de fé, um caráter de uma pessoa perseverante, que não desiste de primeira. Sabe, eu fico imaginando às vezes, querido, aquela história daquela mulher, que a palavra nos conta como uma parábola, onde aquela mulher, ela tinha uma causa e ela todo dia ia diante do juiz e dizia: juiz, julga a minha causa. E aquele juiz, olhando para ela, tendo várias situações, não ouvia. E no outro dia a mulher: juiz, julga a minha causa. No outro dia a mulher: juiz, julga a minha causa. E por vários dias, e aconteceu que um dia aquele juiz, não aguentando mais aquela importunação, disse: mulher, me dá a sua causa, que eu vou julgá-la agora. Sabe, o fato é que Deus está provando os nossos corações esses dias, se temos de fato fé naquilo que Ele pode fazer. Porque Deus é poderoso, isso é um fato, não precisa ser provado ou não precisa ser mostrado a ninguém, já se mostrou por toda a história. Basta você pegar um livro de história, você vai ver milagres, não precisa nem ser só a Bíblia. Deus é poderoso, mas Deus nesses dias está provando homens e mulheres que vão ter esse caráter de fé, aleluia, que vão perseverar, porque, queridos, eu digo isso também no sentido profissional, eu digo isso também numa questão empresarial. Quantas pessoas tiveram sonhos e já ficaram nesse primeiro nível? Tem pessoas que às vezes até mesmo pelos problemas emocionais, por ter aquela noção: não, eu não vou conseguir, eu vou quebrar na outra semana, talvez se eu abrir uma empresa, ou talvez eu não vou conseguir passar em tal lugar, num bom trabalho, ou numa tal prova. A pessoa já mesmo se bloqueia no seu coração e não consegue passar desse primeiro nível. Mas eu queria dizer que o Espírito Santo está aqui nessa noite, Ele vai derramar uma fé sobre você nova, e você vai romper desse nível, você vai para outro nível, aleluia. Você recebe isso, querido? Sabe, queridos, o Espírito Santo preparava Davi. Davi, ele não entendia que a situação de ter ali que cuidar das ovelhas iria tanto formar seu caráter. E nós muitas das vezes somos como Davi, não entendemos que as situações que acontecem ao nosso redor, na nossa vida, estão nos formando para algo. Nós não sabemos por quê, só o Senhor sabe, mas estão nos formando. E de fato, queridos, o que o Senhor quis ensinar Davi, ele conseguiu aprender muito bem. E nesses dias Deus está procurando também pessoas que sejam discípulos. Diga comigo, discípulos. Porque o discípulo, ele imita, ele ouve e obedece o seu mestre. Por isso que Jesus disse: vão e façam discípulos. Ele não disse: vão e façam membros, colegas, amigos. Vão e façam discípulos, pessoas que imitem ou que sejam semelhantes ao seu mestre. E sabe, queridos, assim como Jesus rompeu os níveis de fé, também, mesmo não sendo necessário, porque Ele já é o autor da fé, aleluia, Ele não precisava ter fé.
mas Jesus mostrava aos discípulos os níveis de fé que eles poderiam progredir também. Jesus começou com eles com um discipulado, depois Jesus os enviou na missão dos 70, e eles ficaram loucos, porque eles começaram a experimentar um nível novo de fé. Mas nesse meio tempo Jesus foi tratando o caráter deles. E sabe, uma forma que Deus trata o nosso caráter muitas das vezes é pelas circunstâncias que estão ao nosso redor. Sabe, irmãos, às vezes Deus acalma a tempestade, mas às vezes Deus usa a tempestade para acalmar você. Às vezes Deus deixa a tempestade para acalmar você, porque você está tão tempestuoso dentro de você, tão ansioso, tão louco para fazer as coisas, que Deus fala: uau, é melhor não acalmar essa tempestade. Deixa que ela passe e acalma esse homem ou essa mulher. Porque muitas das vezes o que o Espírito Santo precisa é apenas ter um coração submisso à sua voz. Então Davi, queridos, foi preparado por Deus nesse tempo. E essa primeira fase, que foi a fase do leão, Davi, ele entendia, ou ele compreendeu que aquilo não ia parar ele, e ele matou o leão. E queridos, graças a Deus, Deus tem dado à igreja essa graça de passar por esses níveis. Talvez hoje você não esteja entendendo aqui a história ou a parábola que eu estou usando, mas eu queria te dizer que os leões são circunstâncias da sua vida que tentam te parar. Mas eu acredito, queridos, que esse nível nós já estamos rompendo, ou você já rompeu. E a você que não rompeu hoje, eu queria dizer: você vai romper. Você vai subir para um nível maior. Sabe, queridos, isso que o Espírito Santo está trazendo à igreja, essa porção de fé, vai desatar algo novo e sobrenatural. Então, um leão como amedrontador, quase que não sai. Ele é uma criatura que amedronta. E geralmente, queridos, uma coisa que amedronta a vida de muitas pessoas é o medo. O medo geralmente é uma forma que o diabo usa para travar o crescimento de muitas pessoas na sua fé. E a pessoa diz assim: nossa, eu vou orar, mas nada vai acontecer. O diabo usa isso para te parar. Porque o medo, entenda algo, ele não te impede o medo ele não faz você retroceder, mas ele também não te deixa andar. Você fica paralisado ali naquele lugar. Você já teve uma situação onde você ficou com medo? Muitas atitudes da maioria das pessoas é o quê? Ficar o quê? Literalmente paralisado, né, irmãs? Na hora que aquela lagartixa vem, né? Oh, meu Deus, aquela barata voadora, Satanás voando na terra, Jesus. Ou aquele rato abençoado, glória a Deus, que entra na sua casa. Aleluia. Meu Deus. Eu não vou nem contar um caso que aconteceu essa semana, irmãos, senão eu vou passar vergonha aqui. Mas fato é, queridos, que são criaturas mínimas, são criaturas super pequenas, mas que nos causam algum tipo de pavor ou medo, não é verdade? Elas nos causam pavor, elas nos causam medo, e o diabo também usa do medo como um artifício para parar a sua fé. Mas eu queria dizer nessa noite que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo, e você está envolvido por esse amor de Cristo, aleluia. O amor de Deus, ele é tão forte que a Bíblia diz em Cantares que ele é mais forte do que a morte. Então o amor de Deus, ele é suficiente, queridos, para você enfrentar um nível novo de fé e enfrentar, as barreiras que você está hoje passando para crescer nesse nível de fé, aleluia. Então não deixe que o medo te prenda mais. Sabe, se você tem medo de orar por alguém, se você tem medo de começar algo na sua vida profissional, empresarial, se você tem medo, queridos, de no meio da rua alguém pedir oração e você orar, eu queria dizer nessa noite: seja quebrado esse medo sobre a sua vida. E quando você sentir esse medo, você ore no mesmo momento onde você estiver. Você fale: Deus, que agora o teu amor preenche o meu coração, porque no mesmo instante vai sair todo o medo, porque o amor de Deus, ele tem esse poder de quebrar, amém, as amarras do medo. Esse é o primeiro nível do leão. Mas Davi também, queridos, ele enfrentou um segundo medo, diga, o urso. Há um filme recente, queridos, que é muito incrível e que talvez retrata bem essa história, que é um filme chamado, que eu esqueci o nome agora, glória a Deus. Mas é um filme com Leonardo DiCaprio. E nesse filme, se eu não me engano, é O Regresso, o nome do filme, se eu não me engano.
E nesse filme, queridos, ele está numa parte bem gelada dos Estados Unidos, se eu não me engano, e ele está lutando contra alguns guerreiros. E numa das lutas, querido, que ele vai lutar, ele está com uma arma apontada para esse guerreiro, só que ele não percebe que atrás dele tem um urso. E o urso estava esperando, e quando ele olha para trás, esse urso vem correndo e arremata ele. O urso apenas com agarra a parte aqui do ombro dele, segura ele no chão, e por várias vezes pega e bate ele no chão. A cena é muito forte. Se você ver ela, é uma cena muito forte, porque eu particularmente nunca tinha visto um urso devorar quase um homem. E milagrosamente no filme ele sobrevive, só em filme mesmo, né, irmãos? Mas fato é, queridos, que Davi enfrentou esse nível também, que impedia ele de crescer em fé, que era o nível do urso. E sabe, é uma peculiaridade no urso, poucas pessoas sabem, mas o urso, ele não é um animal apenas carnívoro, ele também é um animal herbívoro. O urso, ele come flores, o urso, ele come frutas, o urso, ele come de vários tipos de comida. Contudo, queridos, o urso, ele também passa por aquele tempo onde ele fica hibernando. E depois desse tempo de hibernação, por ele ficar muito tempo dormindo, quando ele sai, a fome que ele tem é literalmente avassaladora. Então tudo que ele encontra pela frente, ele basicamente mata, devora e come. Então nesse tempo de hibernação, geralmente ele sai e mata pessoas também, come carne. Mas não é só isso que ele come. E diferente de muito que as pessoas pensam, que o urso, por ser gordão, né, vai andando bem devagar, mas o urso é um dos animais mais inteligentes também da área selvagem. Porque o urso, ele não apenas espera os momentos, mas ele calcula como fazer. Eu lembro de uma vez que eu vi um vídeo, eu ri, mas eu imagino que a situação que aquele cara passou deve ter sido horrível. Um ciclista, ele estava andando por uma floresta, e ele caminhando naquela floresta, ele não percebe, ele está com uma câmera, a câmera está apontada para frente e ele ouve um mugido atrás. Quando ele aponta a câmera, quem está correndo atrás dele? Um urso. Irmãos, eu também nunca vi urso correndo tão rápido, obrigado, como eu vi aquele dia. E queridos, o urso corre atrás dele como se fosse um leão, e aquele velocista começa a pedalar muito mais rápido. Você vê o esforço que ele faz para correr. E gente, para você ter uma ideia, o vídeo acaba, ele não consegue vencer o urso. Ele tem que jogar a bicicleta para um lado, corre para uma árvore e ele sobe na árvore, para que ele não seja também pego pelo urso. Então a gente às vezes não entende a força que esses animais têm, mas o urso é um animal super inteligente, sabe? E queridos, Davi, ele também ilustra aqui que esse foi um dos animais que ele venceu. E sabe, queridos, o urso, ele tem essa característica de ser, queridos, as circunstâncias que nos prendem emocionalmente. São os gatilhos emocionais que o diabo usa, ou as pressões que nós vivemos na nossa vida cotidiana, que nos fazem impedir de crescer um novo nível de fé. Queridos, eu já vi muitas pessoas cheias do Espírito Santo, que por passarem por uma situação difícil em sua vida, elas têm uma quebra emocional tão forte, que aquelas pessoas falam assim: eu não quero mais ir à igreja, eu não quero fazer mais nada, eu quero parar. Eu não sei se você conheceu gente assim. Eu atendo, trabalho em plano de saúde, eu atendo todo dia pessoas que vão a psicólogos, vão a psiquiatras, e a maioria das coisas é depressão. E eu olho para muitas pessoas, querido, pessoas que são bem-sucedidas. Muitas empresas que a minha empresa atende são empresas grandes, empresas onde as pessoas ganham muito bem. Então você olha para a pessoa, para a vida, para o físico da pessoa, e você nunca imagina que aquela pessoa, que às vezes tem 1,80 m, 1,90 m, está retida em sua casa, preso por um problema emocional. Mas o diabo muitas vezes prende a fé, não só de cristãos, mas de pessoas que estão aí fora, queridos, por causa de problemas emocionais. E sabe, o urso, como eu disse, ele é um animal muito inteligente, ele sabe como tocar, ele sabe esperar o momento certo. E o diabo, querido, usa de muitos artifícios hoje para tocar em muitos cristãos, e impedir que esses cristãos cresçam na sua vida, também emocional, e sejam livres emocionalmente para fazer a obra de Deus. Sabe, eu não sei você, mas eu tenho conhecido muitos cristãos que estão desanimados, frios na fé por causa de desentendimentos.
por causa de problemas, discussões que não levam a caminho nenhum. O apóstolo Paulo já mesmo advertia a igreja por várias vezes: olha, evita as conversas torpes, evita as conversas que não trazem edificação. Mas muitos estão assim, ainda conversando sobre coisas que não trazem edificação, e muitas vezes são parados na sua fé por isso. Mas eu queria te dizer essa noite, assim como Deus libertou Davi, usou Davi, deu graça a Davi para vencer o leão, e depois o urso, você também vai vencer esse nível na sua vida, e você vai ser levado a um novo nível de fé. Você crê nisso? Sabe, irmãos, é difícil nós crermos em momentos onde não há esperança. Eu comecei há um tempo atrás aqui no culto dos jovens falando sobre isso, sobre a vida de Abraão, onde a palavra diz que Abraão creu contra a esperança. Sabe, queridos, a única coisa que a terra, e nós temos um ditado interessante, que nós dizemos que é o quê? A esperança é a última aqui. Mas fato é, querido, que a esperança talvez já tinha morrido para Abraão, mas Abraão continuou crendo e tendo fé. Abraão foi conhecido como o pai da fé. Por quê, queridos? Porque ele conseguiu vencer os níveis de fé que Deus levava a ele. E muitas das vezes, querido, nós estamos, queridos, tão apavorados com as situações que estão ao nosso redor. Situações essas, queridos, que nos deixam, muitas das vezes, como eu disse antes, desabilitados, desanimados, frios, que muitos deixam de crer, deixam de aproveitar o que o Senhor está fazendo. Presta atenção aqui, o que o Senhor está fazendo não vai parar. Diga comigo, o que o Senhor Jesus está fazendo não vai parar. Irmãos, eu já disse isso uma vez. A Bíblia diz aqui, denota, que do livro de Malaquias até Mateus há algumas folhas brancas, onde historiadores informam que cerca de quase 400 anos Deus deixou de falar com o homem. Mas eu queria dizer que nesses 400 anos, Deus ele não deixou de cumprir, de estabelecer o plano dele, que é implantar o reino dele aqui nessa terra. Sabe, talvez 400 anos Deus ficou sem falar com os profetas, mas Deus ele continuava trabalhando. E às vezes, querido, por causa das pressões emocionais, coisas que nós passamos, às vezes nós perdemos esse mover de Deus, deixamos de aproveitar o que Deus está fazendo. Porque, queridos, como eu te disse, Deus ele não vai parar. Há um grande teólogo que diz, Martin Lloyd Jones, ele diz isso, que Deus não para nos consultar, e é de fato isso. Deus ele tem o próprio rumo dele, e ele continua seguindo, avançando, e ele espera que nós, a igreja dele, continue avançando atrás dele, amém? Porque o nosso Deus é que vai à nossa frente, Ele que vai guerreando, Ele que vai quebrando as cadeias, e os impedimentos estão à nossa frente. Então, de fato, Deus ele não para de fazer o que Ele está fazendo nesses dias. Mas muitos cristãos estão parados por causa de problemas como esse. Estão travados nas suas emoções, na sua alma. Mas eu queria dizer nessa noite, nós vamos orar por isso. Pessoas vão ser libertas aqui na sua alma nessa noite. Vão ter liberdade, querido, para continuar avançando, para continuar prosseguindo. Porque eu queria te dizer, você foi feito para ser livre. Jesus ele não morreu para que você fosse meio livre, para que você fosse 99% livre. Jesus morreu na cruz para que você fosse 100% livre. E há muitas pessoas presas emocionalmente a outras, a situações. Mas eu queria dizer que você tem que ser uma pessoa livre. Pessoas livres, querido, não tem medo, queridos, dos desafios que vem à frente. Eu costumo dizer que aquele slogan da Petrobras é quase o meu slogan de vida, que o desafio é a minha energia, que a Petrobras diz. Mas de fato, para nós cristãos, os desafios que nós passamos tem que ser também a força motriz e a energia nossa para cumprirmos o que Deus quer. Então, irmãos, nesses dias o Senhor está também nos ajudando a nos desvencilhar desses ataques malignos nas nossas emoções, para que nós sejamos, queridos, elevados a esse nível maior de fé. Diga ao seu irmão, você quer crescer no nível maior de fé? O que ele te respondeu? Se ele te respondeu, quero, amém, glória a Deus. Mas fato é que o Senhor quer nos levar a novos níveis. E sabe, às vezes a gente não entende a forma de Deus agir. Por que Deus não usou logo Davi, queridos, naquele dia? Ou por que Deus não trouxe Golias antes, para que Davi enfrentasse logo?
Às vezes nós não entendemos os processos de Deus. Sabe, na nossa vida aqui natural e cotidiana, nós temos 4 estações: primavera, outono, inverno e o verão. São 4 estações bem definidas, que aqui no Rio de Janeiro a gente tem dificuldade de discernir. Essa semana mesmo a gente viveu o inverno, o outono, o verão, tudo em uma semana. Mas fato é que a natureza, ela consegue discernir as 4 estações, muito bem definidas. Em todas essas 4 estações são produzidos frutos, os animais conseguem sobreviver e nós nos adaptamos como seres humanos para também sobreviver a cada uma delas. Então essas estações delimitam coisas que acontecem, e na nossa vida também Deus usa estações e processos para que a gente chegue num nível maior nele, num nível maior de maturidade, num nível maior que a gente entenda quem a gente é de fato nele, para que Ele possa nos usar, para que Ele possa nos outorgar uma autoridade maior, para cumprir o projeto dele, aleluia. Sabe, Jesus só começou a ser mas começou o seu ministério aos 30 anos de idade. Jesus, um homem que era também Deus, escolheu passar por todos os processos. Há muitas pessoas querendo invadir um novo processo sem ter passado pelo processo do qual ela está hoje. Você não consegue, queridos. Eu lembro uma vez que nós tínhamos que, na verdade eu estava aqui na igreja e eu falei com as irmãs assim, das crianças, não sei se elas vão lembrar. Eu falava assim, eu sempre fui muito inconformado com tudo, né? Minha vida com Deus, principalmente dizendo: Deus, eu quero mais, eu quero avançar mais. E eu sempre fui muito assim, desejoso de crescer e avançar. E eu lembro que eu tinha 12 ou 13 anos, eu falei com as irmãs assim: mas eu quero ir para a rede de jovens, eu não quero mais ficar na rede de crianças. E aí eu falei assim, as irmãs até riam. Eu falei assim: eu não quero mais ficar, eu quero ir para os jovens, sei lá, tem algo novo lá, eu quero participar. Eu lembro que uma vez a pastora Sebastiana, ela me chamou e ela foi para essa escada aqui atrás. Ela disse assim: Jairo, se você conseguir pular desse degrau até aquele 5º degrau lá em cima, você pode ir para a rede de jovens tranquilo. E eu lembro que eu jovem, né, a gente sempre vai na emoção, sempre na força. Eu falei assim: poxa, mole, vou pular 5 degraus, era alto mesmo os degraus. E quem já foi aqui atrás, os degraus são sempre subindo, né, irmãos? E cada degrau que você sobe é mais difícil chegar no outro. E ela falou assim: se você subir esse 5, você pode ir tranquilo. E eu lembro que naquele dia eu juntei toda a força. Falei: cara, eu vou hoje, vou conseguir isso. Aí eu fiz assim, me esforcei e pulei, consegui. E aí eu consegui, pulei no degrau e caí pro outro. E aí ela olhou para mim, ela falou assim: assim mesmo, Jair, é a vida. Você não pode pular os degraus, você tem que romper cada um dos processos até você chegar lá corretamente. E às vezes nós cristãos somos assim, irmãos, nós queremos pular os processos de Deus. Sabe, você está num tempo difícil da sua vida, calma, cara, vai chegar o tempo da bonança também. A vida não é só tristeza, a vida não é só amargura. Há momentos muito bons, e eu acredito que eles são os maiores, que são os momentos de alegria. Mas são os processos, como eu disse, muitas das vezes Deus acalma a tempestade na nossa vida, mas às vezes Deus usa a tempestade para nos acalmar, porque Deus precisa formar um caráter de fé dentro de você. Não adianta, querido, você de um dia para o outro querer lutar contra Golias. Você não vai ter fé suficiente para literalmente derrubar aquele Golias. Você precisa ser formado, diga comigo, formado, até que você chegue, querido, a esse nível que Deus quer. Sabe, irmãos, uma coisa que eu queria dizer para vocês: Deus nos ama demais. Deus nos ama demais para nos usar sem nos tratar primeiro. Deus te ama demais para te fazer uma influência em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, no Brasil, sem te tratar antes. Sabe por quê? Porque se Deus te usar de uma maneira que teu caráter não está formado, tu vai chegar lá em cima e vai cair. Sabe por que Deus, querido, usa os processos para nos preparar? Porque é nos processos que Ele vai fazendo a construção. E nós sabemos que construções boas são as construções que são bem fundamentadas. Construções, casas, prédios, grandes galpões, grandes edifícios são bons porque têm excelentes fundamentos. E hoje nós estamos falando sobre um deles, que é a fé. E se tua fé não for firme, acredite em mim, quando tu chegar lá em cima tu cai, desmorona. Jesus, ele disse isso: se a nossa confiança, se a nossa fé
for colocada sobre o quê? Sobre a areia, as tempestades e o quê? As dificuldades da vida vão vir e vão derrubar. Mas se a tua casa estiver sobre a rocha, vão vir os ventos, vão vir as dificuldades, mas ela vai permanecer. E assim é a nossa fé. Assim também Deus está nos provando esses dias, para que a gente esteja firme, para que a gente passe cada processo, um dia após o outro, e esteja mais firme, esteja mais constante, esteja mais santo, esteja mais puro, esteja mais fervoroso. Assim também é a nossa vida. Por isso que Deus usa os processos, para que você seja mais consistente, mais perseverante, mais forte. Porque, querido, não adianta nada você chegar lá em cima cansado e não poder usufruir da visão que aquele lugar te dá. Não adianta você chegar lá em cima, queridos, morto, sem forças, para usufruir de tudo melhor daquilo que Deus quer te dar. Você precisa chegar lá bem. Diga comigo, eu preciso chegar bem. Diga assim, não é sobre começar bem, é sobre terminar bem. Não é como você começou, é como você vai terminar. Se você vê a história da Bíblia, Deus sempre empurrava homens. Não era apenas para eles começarem, mas é para que eles acabassem bem. Muitos homens começaram muito bem. Veja a história de Moisés. Começou muito bem, cheio de Deus, fez milagres que poucos homens dessa terra fizeram, mas terminou mal. Não pôde ver a terra da promessa. O que adiantou? O que adiantou todo aquele tempo onde ele foi no monte, onde ele viu a glória de Deus, onde a vida dele foi usada, queridos, para fazer milagres sobrenaturais? Que adiantou? Terminou mal. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, a vida cristã é uma maratona. E para maratona você tem que ter persistência, você tem que ter consistência. Um maratonista não é uma pessoa comum, ele treina muitas das vezes, por horas do dia, para que ele alcance aquela condição física que vai lhe dar a oportunidade de correr por muito longe, ou por uma distância muito longa. E o Senhor está nos chamando na verdade nós já estamos nessa grande corrida, aleluia. Nós estamos correndo, querido, em busca do verdadeiro prêmio, do verdadeiro alvo, que é Cristo. E nós não vamos parar. Diga ao seu irmão, você não vai parar. Diga, quando você pensar em parar, eu vou te ajudar a correr novamente. Deus te ama muito, irmãos, para te usar sem te tratar primeiro. Guarda isso. Deus te ama demais para Ele fazer você uma influência. Se antes primeiro Ele fazer dentro de você, colocar dentro de você um caráter de fé. Mas Davi, ele venceu aquele urso, e eu queria dizer, você também vai vencer esses problemas e essas aflições que estão padecendo na sua alma nessa noite. Você vai ser livre disso nessa noite, aleluia. Sabe, abra no versículo 38. Queria basicamente finalizar com isso e te indicar algo que o Espírito de Deus já te deu. No versículo 38 do capítulo 17 de 1 Samuel, diz assim: Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Diga aleluia. Sabe, um ponto que eu queria te falar, queridos, Deus sempre vai te usar com aquilo que Ele já te deu. Deus sempre vai te usar com aquilo que Ele já te deu. Há muitas pessoas que pensam: não, eu preciso fazer isso para receber algo de Deus. Não, eu preciso ir para seminário tal, eu preciso fazer isso, preciso fazer uma campanha. Amém, queridos? Se o Espírito Santo de Deus falou no teu coração, faça, de fato obedeça, porque Ele te mandou. Mas entenda que o Espírito, tudo aquilo que você precisa para romper na sua vida, Deus já colocou dentro de você. Você nasceu completo, irmãos. Você não nasceu incompleto. Tudo está dentro de você, Deus já colocou tudo. Antes de você romper externamente, você tem que entender e perceber que você precisa romper internamente. Porque, queridos, tudo aquilo que nós rompemos externamente foi um resultado de um rompimento interno primeiro.
Jesus, ele manifestava externamente aquilo, querido, que ele construía no seu tempo de oração secretamente. Aquilo que era interno entre ele e o Pai, no secreto, ele manifestava externamente. Então tudo aquilo, toda a fé necessária para você romper na sua vida já está dentro de você. Como eu te disse, muitas das vezes nós fazemos oração: Deus, eu quero ser usado para algo grande. Deus, eu quero manifestar algo poderoso. Eu imagino Deus no céu olhando para nós, dizendo: uau, que bom, tem um filho que quer ser usado para a minha glória, para o meu louvor. E aí Deus vem com aquela oração tão animada que você faz. Deus vem e fala: abre a sua mão. E aí Deus vem e coloca o que na sua mão? Uma semente. E aí você fala assim: Deus, eu falei que eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero pregar em todo mundo, eu quero curar os enfermos. E aí Deus fala: então, você só precisa disso, dessa semente. Foi isso que Jesus disse aos discípulos: se vocês tiverem uma semente do tamanho de um grão de uma mostarda, vocês vão dizer para aquela montanha o quê? Vá desse lugar e para o outro. Tudo que você precisa, a fé que você precisa para romper em novos níveis, Deus já está dentro de você. De fato, Deus pode aumentar a medida de fé dentro de você, mas a fé que você precisa para romper hoje, para romper na sua vida profissional, ministerial, espiritual, já está dentro de você. Você crê nisso? Sabe, queridos, a única coisa que de fato nós precisamos fazer é crer e manifestar isso dia após dia. Senhor, eu creio. Onde o Senhor estiver, onde eu estiver, eu quero manifestar a tua glória. Eu estava no ônibus essa semana e eu estava com muita dor de cabeça e febre. Estou algumas semanas com dor de garganta, febre. Já fui no hospital, já tomei remédio. Eu só acredito que Deus já me curou. Eu estava no ônibus sexta-feira voltando do trabalho. Eu estava com muita dor de cabeça, um pouco de febre, dor na garganta. E eu vi um lugar à frente e eu disse para um senhor, senhor, dá uma licença, se importa se eu sentar aí? E ele falou assim: meu filho, você que manda, você que tem que sentar, vocês que mandam. Eu olhei para ele rindo, falei assim: não, rapaz, eu sou mais jovem do que você, quem manda aqui é você. E aí a gente começou a rir, brincar, e ele começou a falar comigo. Eu estava cheio de dor de cabeça, irmãos, muita dor de cabeça. E aí ele começou a falar sobre algumas coisas, aí ele parou. E eu falei assim: ai, que bom, vou poder descansar agora, vou tentar dar uma dormida aqui para ver se isso passa. E aí ele me chamou de novo e falou: filho, isso, aquilo, outro. Eu falei: não adianta, o Espírito Santo está me chamando para falar algo com esse irmão, com essa pessoa. E ele estava bêbado, e aí a gente começou a conversar e tal. Ele falou: filho, olha aqui. Ele mostrou o celular dele, era a mãe dele que estava no hospital. Ele estava voltando do hospital, estava a mãe dele. Ele disse: filho, olha, eu tenho vários irmãos e nenhum deles querem fazer o que eu estou fazendo. E na minha mãe, eu fico lá o dia inteiro, é um hospital público. Eu tenho que esperar o cara vir para trazer água para minha mãe, ele não tem horário. Eu tenho que esperar ele vir para trazer os lençóis para mudar, não tem horário. Eu tenho que esperar ele vir para trocar todas as gases da minha mãe, não tem horário, mas eu faço isso. E aí ele falou para mim: porque eu entendo que eu semeio, eu vou colher também. Aquele homem não crê em Deus, irmãos. Ele não tinha uma revelação de Jesus como nós temos, mas ele entendia o princípio, que tudo que ele precisava fazer já estava dentro dele. Sabe, tudo que você precisa fazer para começar coisas novas em Deus já está dentro de você. E Deus vai começar a fazer mediante o passo que você dá a partir de hoje, aleluia, que você der a partir de hoje. Então eu queria te dizer: não subestime aquilo que Deus colocou dentro de você, amém? Bastou 5 pães e 2 peixinhos na mão daquele, não sei se era um jovem, não sei quem era, mas são 5 pães e 2 peixinhos na mão daquela pessoa. Se transformou, querido, num grande alimento para uma multidão. Sabe, tem gente que fala assim: cara, eu não sei falar, eu não sei fazer isso, eu não sei pregar, eu não sei dançar, eu não sei cantar. Mas talvez você saiba muito bem cozinhar. Cozinhe, queridos, aqui, faça algo, sirva as pessoas. Talvez você é uma ótima pessoa para servir, você vai ganhar muitas pessoas para Jesus assim. Não precisa você ter o dom da fala, você não precisa ter o dom de cantar, de ministrar. Deus, ele pode usar o dom que você tem para a glória dele, mas ele precisa apenas que você diga: eis-me aqui, Senhor, usa. Não subestime aquilo que Deus colocou dentro de você. Deus só precisa disso para transformar isso, querido, em alimento para multidões e salvar multidões. Diga aleluia. E sabe, queridos, algo interessante que eu quero finalizar com isso. Davi,
Davi, ele já tinha um nível tão grande de fé, queridos, que Davi, ele não estava preparado naquele dia que ele enfrentou Golias, só para enfrentar Golias. Poucas pessoas já pegaram esse texto, talvez estudaram profundamente. Mas se você ver aqui, eu queria que você lesse comigo, no versículo 40, diz assim, capítulo 17, 40. Em seguida, Davi, olha que Davi pegou seu cajado e escolheu no riacho 5 pedras lisas. Diga comigo, 5 pedras lisas. Sabe, Davi estava enfrentando aquela noite uma nação chamada de Filisteia, nação filisteia, os filisteus. Só que os filisteus, queridos, eles eram uma nação diferente. Geralmente os países, eles destinam apenas uma capital para o seu país, e destinam aquela capital como um centro, onde eles destinam como um centro principal do seu país. Desculpa. No Brasil nós temos Brasília, em Nova York, nos Estados Unidos eles têm Washington. Em cada país eles têm a sua capital. Mas os filisteus, eles tinham, queridos, uma noção diferente naquela época. Haviam 5 cidades-estado na época do governo filisteu. Eram 5 cidades que representavam o governo dos filisteus. Então, quando Davi, ele pega aqui, queridos, 5 pedras, Davi, ele sabia que ele não ia derrubar só Golias. Tinham mais 4 gigantes para ele derrubar. Davi, ele não estava preparado, queridos, para matar só Golias. Golias foi o que fez o desafio, mas ele sabia que aquela nação sempre se moveu dessa forma. Haviam 5 reinos, e se você ler, os 5 reinos estavam naquela guerra. Eu até anotei o nome deles aqui, se você quiser depois procurar. Era Asdod, Ascalon, Ecrom, Gaza, e a maior delas era Gade. 5 cidades-estado que representavam os filisteus. Então Davi, a Bíblia não deixa ali à toa que ele pegou 5 pedras, porque, queridos, a fé de Davi já estava no nível onde Deus podia provar ele numa circunstância onde ele não seria apresentado apenas por um problema, mas ele seria apresentado a 5 problemas diferentes. Mas a fé dele estava pronta. Diga comigo, a fé dele já estava pronta para passar pelo desafio. E sabe, queridos, a fé de Davi amedrontou tanto os filisteus, através da morte de Golias, que os 4 gigantes das outras nações não quiseram entrar em guerra com Davi. Sabe, quando você chega a esse nível de fé, que é para matar o Golias, que é um nível de fé talvez mais elevado, os demônios, queridos, as potestades, principados, veem a sua autoridade, eles já começam a correr. Porque nesse nível, queridos, Deus, ele já entende que a sua fé, ela já é aprovada para não apenas resolver uma situação, um problema, ela é totalmente preparada para resolver qualquer situação. E eu queria te dizer que é nesse nível de fé que Deus quer que nós chegamos nesses dias. Porque, queridos, nós vamos passar por muitas dificuldades, problemas, aflições. Isso já é praxe. Jesus, ele disse isso quando ele falou sobre montarmos a nossa casa sobre a rocha. Jesus nunca mentiu. Ele sempre disse: construa sua casa sobre a rocha, porque vão vir os dias onde os ventos contrários vão vir. Então nós vamos passar, é algo que nós vamos passar. Mas uma fé, queridos, que já está muito bem fundamentada, ela não teme esses dias, mas ela continua avançando, independente das tempestades que vêm. Então eu queria te dizer nessa noite que o Espírito de Deus está aqui para te impulsionar e para te levar a esse novo nível de fé. Porque, irmãos, nós queremos e nós vamos experimentar aquilo que o Senhor Jesus prometeu para esses últimos dias, que nós faríamos obras maiores que a dele, milagres maiores que a dele. Aleluia! Mas isso depende de cada um de nós, da nossa atitude. Eu entendo que o derramar de Deus é coletivo. Deus se derrama coletivamente, como foi no culto aqui antes, no louvor. Quantos aqui receberam? Foi poderoso. Eu estava ali na cadeira e Deus me tomou. Eu vim aqui e comecei a orar por cura, porque de fato, quando Deus se derrama, querido, todo mundo recebe. Mas o absorver de Deus é de forma individual. Cada um absorve de uma forma. E eu entendo que o que o Espírito Santo de Deus quer que absorvemos nesses dias é uma fé sobrenatural. Porque essa fé sobrenatural também vai destravar dias sobrenaturais. Sabe, queridos, eu lembro de uma frase que até hoje eu guardo no meu coração, que o David Keelan, aquele ministro de louvor, ele sempre diz, ele dizia assim: atitudes radicais geram resultados sobrenaturais. E é verdade.
Sabe, uma atitude radical que você tem de fé hoje pela vida de alguém, de orar por a vida de alguém no seu trabalho, de orar por cura, Deus, ele manifesta o resultado sobrenatural. Eu lembro de uma vez que nós estávamos orando pelo meu supervisor. Ele não é cristão, ele se diz católico, e ele tem um filho especial, tem uma esposa que fumava absurdamente. E queridos, ela vinha apresentando vários problemas no pulmão, até que ela teve uma pneumonia, e ela chegou ao CTI, basicamente dada como morta pelos médicos. E eu lembro que meu supervisor, ele chegava no trabalho, ele sentava, ele quase, basicamente, não tinha o que fazer, porque o filho dele era especial. Se a esposa dele morresse, ele não teria ninguém para cuidar dele, ele teria que largar o emprego e viver cuidando do filho dele. E os médicos disseram para ele, olha, o nome dele era Geraldo, disseram para ele, Geraldo, sua esposa está com 95% do pulmão dela tomado por nicotina, ela não vai sobreviver, mas você pode passar esses últimos momentos, a gente pode deixá-la aqui no CTI, ou deixá-la ir para casa, a gente dá alta nela e você passa os seus últimos dias com ela. Eu lembro que nesse dia o Geraldo foi para ver uma tomografia que tinha batido no pulmão dela, e ele saiu mais cedo do trabalho. E nesse dia ele falou, Jairo, gerencia isso para mim. Então eu falei, não, sem problema, vai lá, o que a gente puder te ajudar, te facilitar, vai ajudar a sua esposa. E eu sempre falava com ele, Geraldo, eu estou orando por sua esposa, creia, cara, Deus vai mover na vida dela, Deus vai curar ela. Os médicos não dão a última palavra, sempre é Deus que dá a última palavra. E ele sempre olhava para mim, ele muito atemorizado, ele dizia, não, Jairo, ok, não, sim, minha esposa. Ele não cria muito em Deus. E eu sempre olhava para ele e dizia, Geraldo, sua esposa vai ser curada, sua esposa vai ser curada, cara, creia, Deus vai mover na vida dela. E eu lembro desse dia que ele saiu para ver esse exame, ele deu uma bronca muito grande num rapaz que trabalha comigo sem necessidade. E aí, no fim do dia, ele ligou para mim, ele disse, Jairo, fala com essa pessoa, um amigo nosso, trabalha comigo. E ele começou a chorar, e Jairo, pede perdão a ele, cara. Pede perdão a ele, eu estou numa situação muito difícil, eu não sei o que fazer, minha esposa, meu filho, não sei mais o que fazer. Eu acalmei ele e disse, Geraldo, calma, fique em paz. Ele não se sentiu ofendido, ele sabe a situação que você está passando. Mas eu queria te dizer que é tempo agora de você confiar em Deus. Não é tempo de você confiar numa imagem, numa pessoa, é tempo de você confiar extremamente em Deus, que Deus vai mover na vida de sua esposa. E, irmãos, todos os dias, isso ficou rolando por 3 semanas. E a cada dia havia uma situação pior, e ela tinha um ataque, e aí depois voltava a vida. E aí os médicos literalmente desenganaram ele. Eu falei, creia. Eu comecei a orar assim, move na vida dela, faz algo, Senhor, na vida dela. E, irmãos, miraculosamente, depois de uma semana, aquela mulher foi para a enfermaria. E ela estava com ela teve que fazer uma traqueostomia, né? Ela estava respirando pelo aparelho. E o médico disse, ela nunca vai deixar de respirar, ela vai ter que ir para casa com aquilo. E eu dizendo, Geraldo, não, ela vai ser curada totalmente, fique tranquilo, ela vai ser curada, fique tranquilo. Não, Jair, ela vai ter que viver com isso, eu vou ter que largar o trabalho. Não, cara, crê em Deus. E, irmãos, passou pouco tempo, ela foi para a enfermaria. Miraculosamente, os médicos não sabem, tiraram para fazer um teste, tiraram aquele tubo da traqueostomia da garganta dela. E, irmãos, ela começou a respirar normalmente, com 95% do pulmão tomado por nicotina. Ela começou a respirar. E nós, no trabalho, todos os amigos, né, colegas, e a gente começou a ir, Geraldo, Deus curou essa mulher. Irmãos, um descrente começou a crer em Deus lá e falou, cara, literalmente, Jairo, não foi homem, não foi os médicos, foi Deus que curou a vida dela. Sabe, irmãos, eu estou contando uma simples experiência, mas é uma simples experiência de uma pessoa que decidiu crer. Sabe, ele recebeu oração de várias pessoas, mas eu acredito, queridos, que no fato desses dias a nossa fé vai ser suficiente para curar pessoas, não apenas nesse nível, mas em níveis maiores, até mesmo de morte. Pessoas que já morreram, Deus vai ressuscitar através da tua oração. Mas é preciso entender qual nível de fé você está hoje. Talvez você não venceu nenhum leão, está na hora de você vencer isso. O amor de Deus, ele vence o medo das más notícias.
O diabo, a Bíblia diz isso, que ele é como um leão que ruge. O diabo ama rugir, queridos, nos amedrontar. Mas eu queria dizer que o amor de Deus, ele vence isso, aleluia. Vença o leão, vença também o urso, vença os seus problemas emocionais. É tempo de a gente viver saudavelmente, irmãos, emocionalmente. É tempo da gente entrar na Canaã, de fato, na terra prometida, o lugar dos relacionamentos saudáveis, um lugar onde a gente possa ter alegria e satisfação de viver, aleluia. E aí, queridos, nós vamos chegar nesse nível que nada mais, querido, vai nos afetar. Como eu disse, Davi, ele estava preparado não para Golias, ele estava preparado para umas 4 gigantes. Se viesse, eu não tenho dúvida, a Bíblia ia completar dizendo: Davi matou os 4, porque a fé dele era suficiente. Levante-se, por favor. Há uma fé que Deus quer nos elevar nesses dias, e Deus precisa de homens e mulheres que tenham esse passo. D.L. Moody, um grande ministro de Deus, um grande pregador, ele disse o seguinte, ele disse: os homens que marcaram profundamente essa terra amaldiçoada foram homens de oração e homens de fé. E sabe, Deus precisa de homens de oração, mas principalmente Deus precisa de homens de fé. Eu queria que você fechasse seus olhos por um segundo e começasse a orar a Deus e dissesse: Deus, o nível da minha fé, aumenta o nível da minha fé. Eu quero crescer num nível maior de fé. Sabe, irmãos, talvez você chegou aqui numa circunstância de fé desanimadora. Talvez você chegou aqui e falou: cara, eu não acredito mais que meu esposo vai ser salvo, que minha família vai ser salva. Já eles só demonstram pontos negativos relacionados a isso. Eu não acredito mais que eu vou conseguir um trabalho no momento, que eu vou conseguir passar nessa faculdade, nesse concurso, que eu vou conseguir abrir nesse negócio. Eu já abri 3 vezes, quebrou as 3 vezes. Meu irmão, hoje o Espírito de Deus está aqui e Ele quer aumentar o teu nível de fé. Ele quer que você cresça no nível maior essa noite. Mas feche os teus olhos para você receber isso.